De volta com Diversidade, o papo agora é colecionadores. Há mais de 20 anos, Rodrigo Mota coleciona gibis. Confira sua história agora na segunda matéria da série Colecionadores. Rodrigo Mota coleciona quadrinhos há mais de 20 anos. Em seu acervo possui em média 3.000 gibis. Eu acho que eu tinha 7, 8 anos quando eu comecei. Minha mãe me levava para a igreja e como eu não gostava de ficar na igreja, eu ficava numa banca de revistas em frente. Aí eu começava lendo Cebolinha, Turma da Mônica, porque eu era pequeno, não conseguia alcançar as revistas melhores, as revistas de super-herói, né, que ficavam em cima. Aí depois que eu alcancei, cresci um pouquinho e comecei a alcançar, e aí comecei a olhar, mas tinha muita coisa, assim, eram muitos super-heróis, a gente assistia desenho animado e não sabia realmente. Aí eu me lembro que o meu pai viajou e trouxe umas revistas pra mim, assim, aí trouxe Turma da Mônica, Cebolinha, aquelas mesmas coisas infantis, assim, Pato Donald. Aí no meio tinha uma revista lá, que era uma revista do Demolidor, que é um personagem da Marvel, é uma série chamada A Queda de Murdoch, que é a história de um cara que ele perde tudo, assim, na vida. Tudo. A esposa dele morre, ele perde emprego, tudo isso por causa de um inimigo dele que tá fazendo tudo isso acontecer na vida. Então foi uma história muito forte, assim, pra época que eu li, e aí foi quando eu comecei, isso aqui é bom, tem muita coisa boa. Tem muita porcaria também, mas tem muita coisa boa. E essa foi a primeira história em quadrinho que me chamou a atenção mesmo, assim. Embora a maioria seja de super-heróis, em sua coleção também há outras histórias que chamaram sua atenção. Tem muito super-herói na minha coleção, mas hoje em dia, como um colecionador de quadrinhos de modo geral, eu tenho muita coisa hoje em dia. Tenho quadrinhos europeus, que são histórias que não tem super-heróis, são histórias do cotidiano, histórias, ou então histórias de terror, histórias com teor erótico também. O quadrinho japonês, que chama mangá, né? Ele também tem super-heróis, mas é uma coisa mais diferente, assim, ele trata mais da realidade, problemas sociais, problemas que os personagens têm, né? Então, tem o quadrinho europeu, assim, italiano, o Tex, né? O quadrinho que mais há mais tempo é vendido aqui no Brasil, tem mais de 30 anos, se eu não me engano. Então, assim, são histórias de faroeste, história de detetive, aquela coisa toda. E tem também muitos quadrinhos nacionais interessantes. A publicação de quadrinhos no Brasil é muito difícil, mas aqueles que conseguem publicar sempre tem alguma coisa boa assim para contar. E em geral, não são histórias de super-heróis, são histórias do dia a dia, ou histórias de fantasia, histórias que passam alguma mensagem interessante. Vendo seu grande acervo, nem parece tão difícil colecionar quadrinhos no Brasil. Mero engano. Muitas séries acabam ficando incompletas por não serem mais distribuídas aqui no país. E mais ainda, pela diferença no formato do quadrinho brasileiro para o americano, algumas histórias chegam a ser cortadas, e não são poucas páginas. Eu tenho uma série que tem 300 páginas e a edição brasileira cortaram 70 páginas da revista. Então você fica, pra onde é que foi essas 70 páginas? Tem muitas séries que são assim, quando você termina, você, pô, finalmente. Watchmen, que é considerada a melhor história em quadrinhos de todos os tempos, que ela vai virar filme agora, sair mais ou menos em março. Cavaleiro das Trevas, que é uma série do Batman, que até o título do filme novo dele é Cavaleiro das Trevas por causa dessa revista, apesar de não ter muita coisa a ver com ela, mas também é muito boa. Eu tenho revistas autografadas, tem uma série de quadrinhos que se chama Sandman, que é uma série de fantasia, que fala de um personagem que ele é o deus dos sonhos, então é uma série tem muita coisa mitológica, muita viagem. Então o cara que escreve a Sandman, Neil Gaiman, ele é um inglês, e uma vez ele veio pro Brasil, e eu aproveitei e consegui um autógrafo, então assim, tá lá, a revista autografada por um dos maiores, né? E tem muitas outras séries interessantes, Sin City, Frank Miller. Tem os quadrinhos de Alan Moore, que é outro inglês que escreve muito bem. Então tem Monstro do Pântano, Constantine, que também virou filme e tal. E tem algumas peças de colecionador mesmo. Tem uma edição do diário, do Planeta Diário, que é como se fosse o jornal que o Super-Homem trabalha.
Entre outras séries que são raridades, assim, coleções que saem, coleção 70 anos, então saem umas séries com as revistas gigantes, assim, e tal, e aí eu sempre procuro ter essas especiais, que em geral o colecionador ele procura essas especiais e tal. Veja no programa de amanhã a coleção de mais de 4.500 chaveiros de Seu Roberto. Não perca! Continue ligado no Diversidade. Depois do intervalo, tem uma entrevista com o ator e diretor de teatro, Chico Oliveira. Em um minutinho a gente está de volta.